A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 3 e versículo de número 13, que diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos o nome dos 12 discípulos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus. Mas o que mais me chama a atenção é que sempre que esses discípulos são mencionados, você vai ver que Pedro está em primeiro lugar, Pedro é mencionado primeiro, e por último, quem é mencionado é Judas. E a Bíblia deixa clara ao dizer que foi quem o traiu, ou seja, era o traidor. Mesmo o Senhor sabendo quem eram os discípulos e conhecendo as personalidades de cada um deles, porque cada um era diferente, o Senhor os escolheu. Mesmo sabendo que dentre eles tinha um que iria negar, mas ia se arrepender e seria restaurado, que era Pedro, e o outro que ia trair ele e não ia ter mais jeito, ou seja, que ia se extraviar, que ia sair do caminho. Mesmo assim, Jesus o escolheu, porque a Bíblia diz que o Senhor chamou os que ele mesmo quis. Ele chamou aqueles que ele mesmo escolheu. Nós observamos, irmãos, que entre os 12 discípulos tinha um traidor. Sempre na nossa vida e na nossa história vai ter pessoas que não serão verdadeiras. E a gente vai olhar isso até mesmo no meio da igreja, no meio dos parentes, é isso mesmo, no meio dos da própria casa. Mas não se entristeça com isso, porque isso acontece desde os tempos antigos. Sempre havia traidores. Você vai observar que o mestre, que é perfeito, ele sabia que um dentre os escolhidos era o traidor. Muitas vezes a gente se entristece. Se entristece porque nós olhamos para pessoas e pensamos: por que, Senhor, que esta pessoa ainda permanece de pé? Por que, Senhor, que o Senhor sabe das maldades, o Senhor não desmascara? O Senhor não mostra logo quem é Judas? Por que o Senhor não mostra logo quem é o traidor? Você vai observar que Jesus, ele andou com Judas a todo momento mostrando que ele sabia quem era o traidor, mas ele só apontou para o traidor, irmãos, no momento certo. Porque tem o momento certo do joio ser separado do trigo. Tem o momento certo de Deus mostrar quem é quem. E eu vou te dizer algo da parte de Deus. Está chegando o tempo que muitas máscaras cairão. Declare comigo: meu Deus vai revelar quem é quem e muitas máscaras cairão. O meu Deus vai revelar quem é quem e muitas máscaras cairão. Estava aqui. Judas era um dos 12. Foi o escolhido, mas nunca enganou Jesus. Tem gente, Amandocaiarabacantaraia, que engana a si próprio. E através dessa palavra, o Espírito Santo me direciona a lhe dizer que muitas pessoas terão os seus pecados que são ocultos, coisas terríveis que estão debaixo do tapete revelados. Muita gente não vai conseguir se camuflar por muito tempo. Por um tempo, Judas até se camuflou entre os discípulos, porque os discípulos não sabiam quem era Judas. Os discípulos não sabiam que Judas era o traidor. Os discípulos não conheciam a personalidade verdadeira de Judas e aquela maldade que havia dentro do coração dele. Porque a gente conhece as pessoas por fora, não é verdade, irmãos? A gente sabe quem é quem por fora, mas por dentro só quem conhece é Deus. Mas Jesus sempre soube, porque ninguém engana Jesus. As pessoas se enganam. Quantas pessoas estão se enganando, não é verdade? Quantas pessoas estão cometendo pecados terríveis e dizendo que servem a Deus? E isso, irmãos, nos aflige. Porque muitas vezes nós olhamos e pensamos: Deus, por que o Senhor não revela quem é quem? Deus, por que o Senhor não tira esta pessoa que está tentando manchar, tentando denegrir? O Senhor está dizendo: é porque é necessário que o trigo cresça juntamente com o joio. Foi necessário que Judas passasse por tudo que os outros discípulos passaram. Só foi manifesto quem era Judas no momento certo. E tem um momento certo de limpeza, xarabacantaraia. E o que o Senhor diz é: um tempo de limpeza está chegando sobre a terra.
Um tempo que eu vou mostrar quem é quem. Judas, meu irmão e minha irmã, estava enganando a si próprio, porque a Jesus ninguém engana. Você vai ver aqui no livro de Mateus, capítulo de número 13, e versículo de número 24, Mateus, capítulo de número 13, e versículo de número 24, a parábola do joio. Vamos ler aqui, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, esse joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ou seja, o trigo e o joio, eles crescem juntos, mas terão destinos diferentes. Você vai ver aqui nesta parábola, o Senhor dizendo, o dono da casa dizendo: não arranque o joio agora. Deixa o joio crescer juntamente com o trigo. Isso é a resposta. Sabe por que Deus não desmascara algumas pessoas? Que Deus já lhe revelou muitas coisas. Porque tem gente, irmãos, que está aqui, mas que sabe que Deus já revelou a ela muitas coisas. E você vê muitos pecados, muitas coisas terríveis que estão fedendo. E isso, fedendo as narinas do Senhor, estão fedendo pecados terríveis mesmo. E isso tem me incomodado. E o Senhor está dizendo: isso, minha filha, não é porque eu perdi o controle. Isso é a resposta. Isso, meu filho, não é porque eu perdi o controle, é porque eu estou deixando o joio crescer juntamente com o trigo. Mas vai chegar um momento que o destino deles serão diferentes, que eles serão arrancados. E o joio vai ser lançado no fogo, vai ser queimado. E o trigo vai ser recolhido no celeiro do Senhor. Tem diferença, irmãos, entre o justo e o ímpio. Entre aqueles que servem a Deus e aqueles que mentem dizendo que servem e não servem. Muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, estão olhando e dizendo assim: mas Deus, por que o Senhor não tira Judas do nosso meio? Mas Deus, o Senhor sabe quem é fulano, por que não desmascara? E o Senhor está dizendo: é porque tudo é um tempo determinado. Mas não se preocupe não, minha filha, porque está chegando o tempo que eu vou mostrar quem é quem. Os discípulos caminhavam juntamente com Judas, e para eles ali, Judas era um dos discípulos normalmente. Eles não sabiam que Judas era o traidor, mas chegou o momento que o Senhor mesmo mostrou quem era o traidor. E assim é na minha e na sua vida. Deus mostra quem é o traidor. Deus mostra quem é quem. Mas é no tempo dele. Ele está dizendo: vai chegar o meu tempo. E não tardará que muitos serão desmascarados. Vai chegar o meu tempo e não tardará que vocês vão saber quem é Judas, quem é verdade e quem é mentira. Porque tem gente, irmãos, que pode parecer ser joio, mas muitas vezes não é. Essa era a preocupação do dono da casa. Não arranque, para que quando vocês arrancarem o joio, venha juntamente o trigo. Porque tem gente que parece ser joio, mas é trigo. Tem gente que parece que não vai vingar, mas vai vingar, vai dar frutos. Como no caso de Pedro, né? Pedro sempre está, quando menciona o nome dos discípulos, Pedro sempre está em primeiro lugar e Judas em último. E a gente vê a história de Pedro, quando a gente contempla, a gente diz assim, humanamente falando, acabou para Pedro, né? Negou Jesus, é porque a gente conhece o fim da história. Mas se a gente não conhecesse, se estivesse lendo, diz assim, acabou para Pedro também. Pedro também vai ser executado, vai ser exterminado, acabou para Pedro. Pedro não vai ser um dos discípulos mais. Mas o Senhor conhecia o coração de Pedro e o Senhor o restaurou. Então, a preocupação do dono da casa é essa, não arranquem tudo. Por quê? Porque se vocês arrancarem todo o joio, pode vir trigo junto. Tem gente que não é joio. Pedro parecia ser joio, mas não era, era trigo. Só precisava amadurecer. Então essa é a preocupação do Senhor. Por que Deus, ele não escancara muitas coisas? Porque assim, irmãos, o zelo da casa do Senhor nos consome. Não é verdade? O zelo das coisas de Deus, a gente sente arder quando nós servimos a Deus verdadeiramente, a gente não quer nada errado perto da gente. Só que o Senhor está dizendo muitas coisas que estão erradas, que você muitas vezes me questiona, por que eu ainda não revelei, por que eu ainda não mostrei? É porque tem um tempo determinado para que isso aconteça.
É para que pessoas que têm uma fé mais fraca não venham cair, porque tem gente, irmãos, que tem a fé mais fragilizada, que ainda não está maduro, mas é trigo. E o Senhor tem a preocupação com o trigo, não é com o joio. Vai chegar o momento em que o joio vai ser lançado no fogo eterno. E o trigo vai ser guardado no celeiro do Senhor. Então se preocupe em ser trigo, irmã. Eu verdadeiramente me questiono por que tantos escândalos e por que tanta gente muitas vezes não sai do pedestal. E Deus está dizendo: é porque tem um tempo até para que isso aconteça. Judas estava ali juntamente com Jesus todo o tempo de ministério de Jesus. Judas só saiu entre os discípulos ali quando foi o tempo determinado, porque até para Deus desmascarar Judas tem um tempo. Para Deus mostrar quem é quem tem um tempo. Os discípulos precisavam estar preparados para aquilo. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: você precisa estar preparado. O seu amigo, a sua colega da igreja, aquele novo convertido precisa estar preparado. É por isso que Deus está preparando muitas pessoas. O Senhor está dizendo: eu não perdi o controle, porque tem muita gente que está pensando que está brincando com Deus e que Deus perdeu o controle. Tem muita gente que está pensando que está brincando com Deus e Deus não vai fazer nada. Só que chega um tempo que o joio é lançado no fogo. Chega um tempo que a colheita chega. Não se preocupe não, minha irmã. A colheita vai chegar para esta pessoa que está brincando com Deus. A colheita vai chegar para esta pessoa que tem agido impiamente, porque tem gente que está dentro da casa de Deus, dizendo que serve ao Senhor, mas está agindo de uma forma ímpia. E o Senhor está dizendo: a conta vai chegar. Não se preocupe, porque eu sou Deus zeloso. Não se preocupe, porque vai chegar um tempo que eu, Rabacantarás, tu cantarás, eu vou mostrar toda a verdade. Chegou um tempo que os discípulos souberam quem era o traidor. Chegou um tempo que os discípulos souberam quem era Judas verdadeiramente. Vai chegar o tempo que Deus vai revelar quem é quem. Declare comigo: eu creio que vai chegar o tempo que o meu Deus vai mostrar muitas verdades e não tardará. Eu creio que vai chegar o tempo que meu Deus vai mostrar muitas verdades e não tardará. Não se preocupe não, que você vai ver muita gente que brincou com Deus, muita gente que está aí se fingindo de trigo, mas é joio, sendo revelada a verdade sobre elas, e Deus não deixará ninguém lhe enganar. Muitas vezes, irmãos, Deus nos mostra, mas não é pra gente ficar assim, ansioso pra acontecer a justiça, não. Deus nos mostra pra gente não ficar enganados. O que Deus lhe mostrou é pra você saber quem é quem, mas deixe que no tempo certo o joio será arrancado. Não queira, como servos do dono da casa, arrancar o joio antes do tempo. Deixe o joio crescer juntamente com o trigo, porque vai chegar um momento que no final, no acerto de contas, a gente vai ver quem é joio e quem é trigo. A gente vai saber quem é verdade e quem não é. O nosso Deus, irmãos, é Deus de justiça. E ele diz através dessa palavra que não tardará dele fazer justiça. Não se preocupe, porque Deus vai mostrar toda a verdade. Judas, chegou o momento que foi revelado quem era ele para todos os discípulos. Ele não enganou por muito tempo. E Deus está dizendo: a mim ninguém engana. É por isso que eu te revelo. Mas deixe que a justiça só acontece no tempo certo. Deus é tão perfeito que ele sabe até o momento certo de fazer justiça e de limpar também, né, os celeiros, e de limpar aqueles que estão agindo impiamente e estão pensando que vão ficar no meio do trigo como se nada tivesse acontecido. Haverá limpeza sim, e o Senhor só vai colocar no celeiro aqueles que forem trigo. Quem for joio vai queimar no inferno, como está escrito na palavra, que vai ser queimado. Quando a gente vê aqui ser queimado, irmãos, quer dizer que vai para o fogo eterno. Então, que a gente sempre tenha cuidado de sermos o trigo e entregue o joio na mão de Deus, porque vai chegar o tempo que Deus vai desmascarar muita gente. Eu vou lhe dizer algo da parte de Deus. Esse ano é um ano que muitos serão também desmascarados. Na verdade, é um início que Deus vai começar a fazer, mostrando a verdade. Ele vai começar a iniciar as verdades sendo reveladas no meio do povo de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar, Pai, que no tempo certo, meu Pai, o Senhor revela a verdade.
Não existe nada, meu Senhor, e nem ninguém que possa nos enganar, porque o Senhor é Deus, meu Pai, que revela o oculto, que revela o profundo e o escondido, e não deixa o teu povo enganado, e não deixa ninguém enganar aqueles que te pertencem. Nós temos um dono, Pai, e o Senhor revela, meu Pai. Não é pra gente querer fazer como os servos, querer arrancar o joio juntamente com o trigo, mas é pra gente aguardar, porque vai chegar o tempo de limpeza. O Senhor já está mostrando, Pai, que está chegando o tempo de limpeza, que vai se iniciar esse ano, porque não vai ser só esse ano, mas vai durar um tempo de limpeza grande na tua igreja, no meio do teu povo, e muitas verdades serão reveladas, Pai. Muitas coisas que estão em ocultas, muitos pecados, Pai. Muitas coisas terríveis, como Judas, meu Pai, muitos estão agindo achando que se camufla, agindo pensando que te engana, agindo pensando que o Senhor não está vendo, mas vai chegar um tempo, Pai amado, que o Senhor vai responder e não tardará. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça e aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você, não se preocupe, porque no meio do trigo sempre vai ter o joio, mas a verdade sempre é revelada. Chegou o momento em que Judas, ele teve a sua verdade revelada, quem realmente ele era. E o Senhor está dizendo, muitos joios serão revelados e não tardará. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.